Olá, seja muito bem-vinda e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem sério e que as pessoas têm trazido bastante aqui no dia a dia dos atendimentos. As pessoas às vezes vêm me chamando, perguntando sobre esse assunto, então a gente vai falar de ansiedade. Ficou ansioso aí de esperar? Ai, meu Deus, às vezes só esse segundinho aí você já ficou meio ansioso ou ansiosa aí esperando para saber qual era o assunto, né? Então vamos falar de ansiedade. Espero que esse não seja um mal que esteja acometendo você, mas é um mal que tem acometido muitas pessoas e a ansiedade, ela tem também esse olhar sistêmico da constelação familiar, da visão sistêmica como um todo. Por que sistêmica? É você início, meio e fim, é você como um ser completo. Então sim, vamos falar sobre a ansiedade dentro da visão sistêmica. Então, eu quero deixar claro aqui para você que a ansiedade, ou o que a gente vai trazer aqui, não é nada fechado, é isso e acabou. Não é nada generalizado, tudo bem? Cada caso é um caso, cada pessoa é um ser humano, cada família age e se comporta de uma maneira, porém, aquilo que eu vou falar aqui é uma visão geral, ampla da ansiedade, mas que já vai ajudar você aí nas suas questões. Então, para começar, eu quero primeiro te ensinar um exercício que vai te ajudar a reduzir os níveis de ansiedade. Você quer isso? Então vamos lá. Coloca aí e passa a prestar atenção e você vai saber como reduzir os níveis de ansiedade. Elisete, vai curar? Não. Por isso que eu quero te dar o exercício no início. Mas quando você estiver entrando em uma crise de ansiedade, você vai usar essa técnica que é extremamente poderosa para inibir a crise ou para diminuir a crise de ansiedade ou para fazer com que isso seja interrompido e você consiga pensar com muito mais clareza para aquilo que você precisa pensar, resolver, trabalhar, enfim. E depois o que você vai fazer? Ah, Elisete, eu consegui interromper. Não tive uma crise grandiosa. Ótimo. E agora o que você vai fazer? Você vai procurar a Elisete para te ajudar com essa questão aí na raiz do problema. Fechou? Por quê? Porque sim, é possível você ter uma vida livre de ansiedade. E não é só se livrando de fatores estressores, porque só se livrar de fatores estressores, você vai talvez precisar viver numa cápsula onde você não se incomode e não se estresse com nada. E na nossa vida, nesse mundo que a gente tem hoje, isso é praticamente impossível, certo? Certo. Então, aquelas pessoas que às vezes te dizem assim, você tem que evitar questões estressores, aqueles gatilhos que fazem você sentir a ansiedade, então você tem que evitar, fica longe disso. Então, tá evitando de viver. E não é isso que a gente quer. Aqui eu quero que você tenha uma vida muito mais tranquila. Elisete, mas o que isso tem a ver com casamento? Tudo, né? Porque se você tem as crises de ansiedade na sua família, dentro do seu casamento, as pessoas ou até os seus filhos à sua volta, vendo, observando esse sofrimento, vai perpetuar em outra geração. Talvez os seus filhos também desenvolvam a mesma coisa. Talvez o seu cônjuge que está aí junto com você se sinta impotente porque não consegue te ajudar nessas questões. Então tudo, a ansiedade sim, ela atrapalha, né, aborrece todo um vínculo familiar. E você, porque você não quer se sentir assim, mas não sabe o que fazer, certo? Então, primeira coisa que eu vou te ensinar, um exercício para você fazer agora, hoje, ou em qualquer momento que você estiver entrando numa crise de ansiedade. E vou te ensinar aquilo que ninguém quer que você saiba, porque é baratíssimo.
porque não precisa correr para a farmácia, porque você tem uma farmácia com você e ela é extremamente útil. Pois é, ninguém quer que você saiba disso. E quando às vezes as pessoas vão num hospital procurar por ajuda porque está em crise de ansiedade, e eu sei do que eu tô te falando, porque eu já trabalhei em hospitais, as pessoas, né, não são todas, mas algumas dizem assim, só dá um calmante e manda embora. Porque eles sabem exatamente que é os nervos, né, o estado de nervos da pessoa alterou e deixou ela emocionalmente abalada. E uma coisa que é extremamente acessível a nosso favor e que a gente pode utilizar, não é ensinado lá, porque assim você vai deixar de procurar e tomar muitas medicações. Mas quando você precisa, ok, vá no seu médico, vá procurar uma ajuda especializada médica, porque isso não impede de você procurar uma ajuda médica. Mas saiba que você pode sim usar recursos que ajudem você a tratar a ansiedade na raiz do problema. Então o exercício é muito poderoso e vamos fazer ele agora. Então, você vai colocar os seus pés no chão se você estiver sentado. E para você começar a testar e experimentar isso, talvez você vai precisar de alguma coisa para encostar as suas costas. Para quê? Para aliviar aqui essa parte daqui onde a gente fica sentadinho em cima dele. Meu Deus, faltou o nome agora. Mas essa parte aqui onde ajuda a gente a respirar. Esqueci o nome, depois eu vou escrever aqui pra você, porque o que a gente faz aqui é ao vivo, na hora, vai pro YouTube, tá tudo certo. Mas vamos lá, pezinhos no chão, você vai precisar escorar suas costas para deixar essa região aqui um pouco mais liberada, para não pressionar e você conseguir expandir o que? A sua respiração. Lembrei, diafragma. Então vamos lá, a gente vai fazer uma respiração diafragmática. Ah, Elisete, mas só respirar? Não. Não é só respirar, é respirar da forma correta que vai trabalhar na parte emocional e vai levar oxigênio para o teu cérebro para impedir a crise de ansiedade. E isso é extremamente poderoso, porque o que acontece quando você está entrando em crise de ansiedade ou em crise de pânico? A respiração fica extremamente curta. Você consegue perceber a respiração e você mexe toda essa parte aqui. Nem chega a mexer todo o tórax. Você mexe muito curto aqui. Então acaba que você não tem uma respiração mais longa para que o oxigênio necessário para o cérebro chegue lá. Então, bate alguma coisa lá no cérebro e volta, o que não chega a levar oxigênio. E o que acontece? Às vezes, você entra em crise muito forte, o teu cérebro vai até algumas vezes querer desligar você para que você possa respirar melhor, para que o cérebro possa ter oxigênio, senão ele entra em estado de alerta. Então esse estado de alerta, ele começa a mandar informações para o teu corpo, perigo. É isso que acontece. Então você vai encostar ou faça deitado na sua cama, tá? Ou num sofá, onde você quiser deitar. Não tem lugar para deitar, Elisete, então senta numa cadeira, escorrega o bumbum um pouquinho para frente, deixa o diafragma aqui mais livre e você vai respirar pelo abdômen primeiro, porque a gente faz isso aqui, ó. Tá errado. Fazer respiração torácica, a gente não vai impedir a crise de ansiedade. A gente precisa fazer respiração diafragmática, que a gente vai respirar pela barriga. Então, você vai inspirar pelo nariz e vai inflar primeiro a barriga, como um balãozinho aqui embaixo enchendo. E você vai precisar treinar isso no começo, para quando você precisar, você utilizar na crise de ansiedade, ok?
Então, você vai inflar, ó, puxando o ar pelo nariz. Por último, enche o tórax. Vai segurar por 2 segundos e vai soltar o ar pela boca, como se você soprasse num canudinho, bem devagar. E você vai soprar longo, bem longo. E se você quiser, aperte o seu abdômen para ajudar a soltar tudo e abrir ainda mais, fazer expansão pulmonar quando você inspirar novamente. Então, você vai fazer essa inspiração no mínimo 4 vezes, mínimo, ok? Mas pode ser que se você estiver em grande crise de ansiedade, você vai precisar fazer essa respiração 10 vezes. Sabe aquela brincadeira? Ai, tá nervoso? Conta até 10, né? Às vezes as pessoas brincavam assim. Simplesmente é porque os antigos, as outras pessoas que tinham uma sabedoria mais acessível, com recursos para si, então eles já praticavam isso. Mas na pressa do nosso dia louco, isso não foi passado adiante, não foi passado essa sabedoria. Então, sim, a respiração bem gratuita, bem acessível para você, bem próxima de você, é um recurso maravilhoso que você consegue fazer a oxigenação no cérebro chegar, passear pelo cérebro, soltar para ter clareza de ideias, clareza de pensamento, clareza de que decisão tomar, o que você vai fazer, aonde você vai ir, sabe? Então, sim, essa respiração diafragmática feita no mínimo 4 vezes, ou você vai fazer 5 vezes, 6 vezes, até você acalmar verdadeiramente, vai receber muito mais oxigenação no cérebro e vai interromper a crise de ansiedade, certo? Ah, Elisete, mas isso é muito fácil. É muito fácil, mas talvez você precise treinar. É um recurso extremamente poderoso, porque quando falta oxigênio de verdade no teu cérebro, o cérebro entra em alerta e nos casos mais sérios, você desmaia, ok? Tudo isso é o cérebro buscando sobrevivência e buscando se defender de uma ameaça que está na nossa mente e está percorrendo, né, todo o nosso corpo num sistema de alerta, tá bem? Então, vai fazer, né? Escorrega o bumbum para frente, deixa aqui o seu diafragma liberado e vai inspirar, vai fazer um balãozinho com a barriga, inspirando primeiro a barriga, por último ele enche a caixa torácica, segura por 2 segundos, se puder segurar 3 segundos, ótimo, se não, segura 2. Ou, Elisete, eu estava muito em crise, segura 1 segundo, 1 e... depois está conseguindo segurar mais tempo, segura 2 segundos ou 3 segundos. Então, você vai contar o tempo que você inspira, contar o tempo que você segura e contar o tempo que você está soltando o ar. Isso vai fazer você sair totalmente do estado emocional de crise de ansiedade, certo? Te dei ouro, pérolas aqui já, porque esse é uma técnica poderosa que trabalhamos em várias terapias que levam a pessoa para um estado de presença muito profundo, traz muita clareza mental e boas decisões na sua vida. Combinado? Certo. E agora vamos falar da visão sistêmica, já que provavelmente se você fez o exercício aí, você já está mais calminha e vai conseguir entender a profundidade de olhar a raiz sistêmica da ansiedade, certo? Eu vou ler aqui um pedacinho para você entender um pouco mais e vou explicar. Ansiedade. A dinâmica sistêmica é uma memória de movimento da alma procurando pelo
pai. Quando o vínculo com o pai está interrompido, a alma percebe esta urgência. Para se proteger desse perigo, então, inicia-se um movimento rápido, cujo sentimento é apreensão. Você fica apreensiva. Somos apreensivos quando sabemos que estamos em perigo, viu? O cérebro liga um estado de perigo. Quando o pai está presente, a ansiedade vai embora. Ah, Elisete, então eu preciso ter o pai dentro da minha casa, ou onde eu for eu tenho que levar o meu pai? Não, não é sobre isso. Mas é sobre reconhecer isso, buscar por isso e deixar isso em paz no seu coração. Então, algumas questões a gente vai precisar olhar. Claro, é extremamente isso, é só isso. Não, é muito mais que isso. É muito mais profundo. Então, o que eu quero que você reflita e comece a observar aí nos teus dias como foi a minha relação com o meu pai? Na infância, na adolescência. Como eu vejo o meu pai? Eu tenho boas relações e bons contatos com ele, não só hoje na vida adulta, mas eu tive. Eu fui permitido ter acesso ao meu pai? Ou não? O meu pai nem participou, ele teve só uma relação com a minha mãe, ele foi embora, não me visitou, não convivi com ele, não tive com ele, não tem problema. É possível melhorar, resolver essas questões? Sim. Elisete, você vai mandar eu procurar o meu pai? Não. Mas a gente consegue restabelecer as questões que estão bagunçadas nesse vínculo e aliviar na raiz aquilo que foi gerado como ansiedade, tá? Porque é uma busca na alma. Então, juntos, aqui, nos movimentos que a gente vai fazer juntos, a gente sim vai abastecer aquilo que então na raiz parecia um grande vazio, uma grande dor na alma. E quando a gente organiza tudo isso, agora a ansiedade pode dar lugar a outras questões, um olhar amoroso, uma liberação, uma vida mais tranquila, mais em paz, e assim você vai poder fluir de forma muito mais leve, ok? A constelação familiar pode te ajudar, os atendimentos aqui sistêmico familiar pode te ajudar com isso. Então, você não vai precisar evitar questões estressores de ansiedade. Você vai poder resolver na causa raiz, da onde tudo isso começou, para evitar com que a ansiedade fique aí perpetuando e atrapalhando a sua vida, no seu casamento, com a sua família, com seus filhos. E mais ainda, vai evitar que esse problema se perpetue nas próximas gerações. Combinado, então? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo para mim. Qualquer coisa que precisar, me chama nas redes sociais. Eu vou ter o prazer de poder ajudar você. Tá joia? Um grande beijo e até o próximo vídeo.